já se percebeu vivendo no automático? Às vezes a gente engata a nossa vida, a nossa rotina, e a gente nem consegue fazer uma análise muito clara se aquilo que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos produzindo, ou mesmo olhar para a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, aparentemente, como a gente está andando e tudo está caminhando, parece que está tudo bem. Mas se a gente der um passo para trás e começar a analisar de forma mais acurada, com um pouquinho mais de cuidado, algumas das nossas decisões, alguns dos nossos comportamentos, talvez a gente chegue à conclusão que as coisas não estão tão bem assim. E que isso nos leve a uma necessidade de repensar e de tomar novas atitudes, de estabelecer alguns caminhos de mudança para nós. Às vezes nós conseguimos ver isso com maior facilidade. Às vezes parece que esses são alguns pontos cegos que nós não conseguimos enxergar, a não ser que alguém venha de fora e abra os nossos olhos. E aí, quando a gente percebe isso, a gente entende que é necessário mudar, que é necessário viver uma nova perspectiva. É como se a gente tivesse que agora caminhar na direção de uma nova vida, ou viver a vida de uma maneira mais plena. E é exatamente nessa direção que eu queria conversar com vocês na manhã de hoje. Falar sobre uma necessidade que muitas vezes nós temos como pessoas e como comunidade de experimentar um reavivamento, de viver efetivamente de forma diferente daquilo que nós estávamos vivendo, se é que nós estávamos vivendo. A gente tem conversado ao longo das últimas semanas, nessa série, essas são as palavras sobre as cartas escritas pelo apóstolo João, sob direcionamento do próprio Jesus, às igrejas da Ásia Menor, ali no primeiro século. Nesse sentido, a gente tem percebido, ao olhar para as recomendações de Jesus para cada uma dessas igrejas, que muitas dessas coisas, apesar de terem sido escritas e direcionadas a um povo e a igrejas de séculos e séculos e séculos atrás, comunicam diretamente comigo e com você, nos fazendo perceber essa realidade, nos instigando, nos desafiando e às vezes nos motivando. Eu queria então convidar você, no dia de hoje, a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, nós já adentramos agora. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6. Apocalipse 3, de 1 a 6. Eu vou fazer aqui a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na versão aí que você tem em mãos. O desafio você já sabe. Ainda durante essa semana, leia e releia esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas, completas, aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, muitas vezes, como eu disse, nós não conseguimos enxergar e perceber como nós estamos vivendo. E dessa maneira, talvez algumas das nossas atitudes equivocadas, elas passem sem serem percebidas por nós e até por algumas pessoas que estão ao nosso redor, até que isso seja efetivamente elucidado. É exatamente isso que Jesus traz para que João escreva a essa igreja. A gente tem sempre olhado para o contexto histórico de cada uma dessas cidades aonde essas igrejas estavam estabelecidas, e não vai ser diferente com Sardes, porque a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade. A glória de Sardes estava no seu passado. Ela tinha sido capital da Lídia no século 7 a.C., quando viveu aí o seu melhor momento, o seu tempo áureo. Era uma das cidades mais magníficas do mundo naquele tempo. Ela ficava no alto de uma colina, era cercada por muralhas, ela era bem fortificada, se sentia assim uma cidade imbatível. Seus soldados e habitantes pensavam que isso seria o suficiente para mantê-la segura e que ela nunca cairia nas mãos dos inimigos. Mas, em 529 a.C., essa cidade, que tinha orgulho de si mesma, caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia, quando este cercou a cidade por 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com os soldados persas por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e então dominou aquela cidade, aparentemente segura. Mais tarde, em 218 a.C., a cidade sofre um novo baque, e ela é dominada da mesma forma. Uma brecha encontrada é suficiente para que aquelas muralhas aparentemente seguras se mostrassem insuficientes. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre, dedicada à deusa Cibele, uma divindade que era percebida com o poder de restaurar vida aos mortos. Já no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto, reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade ficou famosa pelo seu alto grau de imoralidade e a decadência que a dominou. Quando João escreve essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. A sua glória estava no passado e os seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e de prazer. A igreja era muito parecida com a cidade. Em vez de influenciar, acabou sendo influenciada. A igreja não era nem perigosa e nem desejável para a cidade de Sardes. Se você se lembra das cartas que nós temos lido aqui, essa era uma máxima de cidades que estavam sendo impactadas pelo testemunho dessas igrejas, ou cidades que estavam perseguindo essas igrejas justamente pela maneira como aqueles irmãos viviam. Mas aqui, aparentemente, essa igreja se mostra um tanto quanto insossa. Ela não influencia ninguém e ela também não incomoda ninguém. É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha performance, mas não integridade. Essa é a palavra que Jesus vai dirigir a essa igreja. A falta de integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. A essa igreja ele envia uma mensagem revelando a necessidade de um poderoso reavivamento. O
Primeiro passo para isso é ter a consciência de que há ali crentes mortos e outros dormindo, que precisam ser despertados. Ao sermos confrontados por essa carta, precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade e olhar para nós mesmos, olhar para a nossa comunidade cristã e perceber como está a nossa situação, porque pode ser que nós precisemos ser reavivados. E é nesse sentido, olhando para essa necessidade de reavivamento e olhando para essa carta, que eu queria argumentar com vocês algumas coisas no dia de hoje. E a primeira delas é: verifique a sua vitalidade. Versículo 1: eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja vivia da sua aparência. As palavras de Jesus aqui direcionadas àquela igreja são bombásticas, porque ela era percebida diante dos outros como uma igreja viva. Ela tinha adquirido um nome, uma fama, e essa fama, aqui tudo indica, era notável. Ela tinha reputação. E se você perceber, diferente de outras cartas, nenhuma falsa doutrina estava prosperando aqui nessa comunidade. A gente não ouve falar da doutrina de Balaão, a gente não ouve falar sobre os nicolaítas e nem mesmo sobre os falsos ensinos de Jezabel, como a gente viu em outras cartas. Aos olhos de quem observava, parecia sim ser uma igreja viva, dinâmica. Tudo na igreja sugeria que ela tinha vida e vigor, mas ela estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. Ela talvez não fosse o que o mundo à sua volta chamasse de uma igreja morta. Talvez ela seja considerada viva até pelas outras igrejas irmãs ali naquele tempo. E nem ela própria tinha essa consciência do seu estado espiritual. Todos a viam como uma igreja viva, florescente. Todos, exceto Cristo. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só de fachada. Quando Jesus examina essa igreja profundamente, ele diz: não achei as suas obras íntegras, perfeitas, completas diante de Deus. A fé exercida ali era meramente nominal. O cristianismo daquela igreja era apenas nominal, meramente religioso. Os seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, não de coração. Tinham fama de vivos, mas na realidade estavam mortos, espiritualmente mortos. Esse é um perigo com o qual nós devemos tomar muito cuidado. É fundamental que, enquanto uma comunidade cristã, nós constantemente verifiquemos a nossa vitalidade. Igrejas que precisam ser revitalizadas, muito provavelmente em algum momento da sua história, foram igrejas vivas, atraentes, efetivas, mas que talvez ligaram em algum momento o piloto automático. Começaram a viver da manutenção. E quando se perceberam, elas estavam distantes daquilo que deveriam estar vivendo. E Jesus olha para aquilo e percebe essa falta de completude. Eu diria que isso também se aplica à nossa vida espiritual e à dinâmica de tudo aquilo que nós fazemos. Porque nós nos acostumamos a estar na igreja, nós nos acostumamos ao Evangelho, e às vezes isso se torna só o Evangelho. Ele não tem mais um impacto na nossa mente e no nosso coração. A gente não se comove mais ao ouvir que Jesus foi transpassado por causa das nossas iniquidades.
A gente não se abala mais com as más notícias de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente não se alegra e não fica mais entusiasmado quando a gente ouve que fomos resgatados e redimidos amorosamente por Deus em Cristo Jesus. A gente está no piloto automático. E isso tem implicações objetivas e diretas da maneira como nós vivemos a nossa vida. Porque se nós não somos mais constrangidos em nosso coração por essas más notícias e boas notícias que provêm do Evangelho, qual é o risco que nós corremos? Constantemente nós precisamos checar a nossa vitalidade. Como anda a minha vida espiritual? Será que eu estou na igreja de domingo porque eu me acostumei a estar? Afinal de contas, eu já faço isso há tanto tempo. Afinal de contas, meus amigos vão estar lá. Afinal de contas, tem mais nada para fazer domingo de manhã, né? E isso se torna automático, porém, não tem mais efeito na nossa mente e no nosso coração. E, consequentemente, não é mais percebido através das nossas atitudes. E se a gente for medir, o que a gente encontra? Falta de vida, falta de vitalidade. Verifique a sua vitalidade. É algo que constantemente nós falamos aqui, que precisamos perceber enquanto igreja. Se em algum momento nós acharmos que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é suficiente, e nós não nos percebermos impulsionados a ir além, a sonhar adiante e a fazer mais, você pode ter certeza que tem algo de errado com essa igreja. Eu, quando falo sobre plantação de igreja, sempre digo que um dos papéis da plantação de igreja, além de poder alcançar novas pessoas, é também trazer vitalidade, revitalizar igrejas estabelecidas. Porque quando você tem algo acontecendo que experimenta o poder sobrenatural de Deus por perto, e é isso que uma igreja que está nascendo experimenta, porque quando você vê pessoas que estavam longe do Evangelho voltando, pessoas que nunca tinham compreendido o Evangelho, ou agora se rendendo, tendo seus olhos abertos pelo Espírito Santo, e essa é a razão principal e que deve motivar o nascimento de uma igreja, o que isso gera com as outras? Isso chacoalha, e isso revitaliza. E quando nós temos pessoas chegando próximas a nós, vivendo, experimentando aquele primeiro amor de um relacionamento com Deus, porque os seus olhos foram abertos pelo Espírito Santo, sabe o que isso faz? Isso chacoalha a gente também. Por isso que quando você está num ambiente onde não há vitalidade, não há novas pessoas chegando, a tendência é que você também perca essa vitalidade. Agora, pensa comigo, você é um discípulo de Jesus em uma caminhada de décadas, você já se acostumou a isso, você já não se surpreende mais com nada que você ouve, mas de repente, Deus traz para perto, alguém que está experimentando algo completamente novo em sua vida, uma pessoa que agora entende quem de fato ela é e o seu valor diante de Deus em Cristo Jesus, onde a sua identidade está firmada. Isso começa a mexer com a gente também. Cheque a sua vitalidade. Você tem se entusiasmado com o Evangelho? Você tem falado a si mesmo a respeito do Evangelho? Você tem se empolgado com as pessoas que Deus tem trazido para perto de você por causa do Evangelho? Cheque a sua vitalidade. E dependendo do que você verificar nessa avaliação, fique atento e busque se fortalecer.
Esteja atento e se fortaleça. Esse é o alerta que aquela carta traz àquela igreja. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras completas, íntegras, perfeitas aos olhos do meu Deus. A caída dessa igreja se dá de maneira efetivamente semelhante com algo que tinha a ver com aquela própria cidade. 2 vezes a cidade de Sardes, eu contei para vocês, foi pega de surpresa. Ela foi dominada porque ela se sentia muito segura e não vigiou. Ela não percebeu que naquelas muralhas fortalecidas e fortificadas podiam existir algumas brechas por onde os inimigos poderiam passar. Jesus está alertando aqui a igreja daquela cidade que se ela não ficar atenta, se ela não acordar, ele virá como um ladrão no meio da noite, inesperadamente. E eu fico imaginando o que isso ecoa na cabeça de pessoas de uma cidade que já tinha experimentado por 2 vezes ter sido dominada exatamente assim, na calada da noite, no meio do nada, quando menos esperava. Essa é uma figura que talvez para você e para mim faça algum sentido, mas que para aquelas pessoas daquela cidade tinha um sentido muito maior e muito mais amplo. A igreja precisava então estar vigilante contra essa cilada do inimigo de nossa alma, por meio de tentação do pecado, fugindo de lugares, situações, pessoas, tomando cuidado com a vaidade. É interessante porque nós temos algumas orientações bíblicas em relação a como nós devemos lidar com os nossos inimigos, e a sensação que eu tenho é que a gente faz tudo diferente. Porque quando a Bíblia fala de inimigo, nossos reais inimigos, não é aquele seu chefe enjoado, aquela pessoa que pega no seu pé lá na internet, não. A Bíblia apresenta para a gente os nossos inimigos como um mundo instável contaminado pelo pecado. Ela fala sobre o inimigo da nossa alma, Satanás, aquele que anda ao derredor tentando nos tragar, desviar o nosso foco. Ela fala da nossa própria natureza, da nossa própria carne, que acaba fazendo com que a gente seja surpreendido e contaminado por isso que está impregnado em nós. E ela então nos direciona a como lidar com essas coisas. Ela diz: não se conforme com o mundo, com esse mundo instável. E muitas vezes o que a gente faz? Não tem jeito. As coisas são assim mesmo. Esse mundo é assim mesmo. Ela fala sobre como nós devemos lidar com o inimigo de nossa alma, e ela diz: resista ao diabo e ele vai fugir. E a gente muitas vezes morre de medo e foge do diabo. Mas ela diz: fuja dos desejos da carne. E aí a gente diz: não, eu sei até onde eu posso ir. Eu consigo andar na beira do precipício sem cair. Você consegue perceber como essas coisas são perigosas? Eu e você precisamos talvez ficar um pouco mais atentos. Quando a gente checa a nossa vitalidade e percebe que pode haver alguns pontos cegos que nós não estamos enxergando e que nós não estamos assim tão vivos e firmes como achamos que estávamos, até porque a própria Escritura diz que é aquele que pensa que está de pé, toma cuidadinho para não cair. A gente precisa perceber a importância de estarmos atentos, de vigiar, de nos fortalecermos, de vigiar, de orar. As pressões sobre nós são muitas em várias perspectivas, os perigos são sutis. Se você olhar, o diabo ele não ataca aquela igreja, diferente do que tinha acontecido com outras, com heresia.
mas elimina a igreja com um secularismo. Tudo se torna natural. A igreja de Sardes não era, então, nessa perspectiva, herética e apóstata, como algumas outras que nos são apresentadas. Não é apresentada ali heresias específicas, nem falsos mestres naquela igreja. A igreja também não sofria perseguição, como algumas outras. Ela não era importunada pela oposição, nem dos judeus, nem de outras pessoas da cidade. Ela até era uma igreja ortodoxa, que as pessoas olhavam e pensavam que ela estava bem, mas ela estava morta. Esse é o desafio para nós também, enquanto igreja. Manter sim a nossa ortodoxia, a nossa boa teologia, a nossa compreensão daquilo que de fato Deus faz por nós, em nós, e levar isso de maneira muito prática no nosso dia a dia. Verificando se nós não estamos cedendo espaço para aquilo que não deveríamos ceder. Mas esse aspecto pessoal também pode ser percebido na nossa vida. Se nós temos alguns pontos cegos e nós não conseguimos, às vezes, perceber o que estamos vivendo, nós podemos deixar algumas brechas. E eu diria, não brinque com algumas coisas. Isso pode trazer consequências catastróficas para você, para sua família, para o seu casamento. Essa ideia de que nós sabemos até onde a gente consegue ir é perigosa demais. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Ele nos prega algumas peças, nós acreditamos naquilo. Em um bom português, nos estrupiamos. Tome cuidado com isso. Essas brechas que vão aparecendo parecem coisas que são assim muito complexas, mas não, elas devem ser percebidas em decisões simples. Em decisões simples. Por exemplo, se o seu celular tem algum tipo de senha que a sua esposa, os seus filhos, ou seu marido e os seus filhos não podem ter acesso a alguma coisa muito complicada, pode vir a acontecer. Eu não estou afirmando que está acontecendo. Você consegue perceber como pequenas brechas que nós abrimos podem gerar para nós problemas catastróficos? É o que Jesus está falando para aquela igreja. Olha só, você abriu algumas brechas, normalizou algumas coisas, e agora você é insosso, você não é íntegra, você não é completo, você não está onde você deveria estar, você sofreu com isso, assim como a cidade havia sido dominada, a igreja está experimentando isso. Agora, se nós ouvimos esse alerta, a consequência é obediência e arrependimento. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, do que você ouviu. Obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, eu virei como ladrão. Você não saberá a que hora virei contra você. O que é que eles ouviram e deveriam lembrar, guardar e voltar? A palavra de Deus. Aquela igreja tinha se apartado da pureza da palavra de Deus. Revitalizar, voltar à vida, experimentar um reavivamento, é resultado dessa lembrança. Dos tempos de primeiro amor, de voltar à palavra. Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta para lembrar dos seus tempos antigos, do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus, do seu zelo pelo Evangelho. Quando uma igreja de fato
experimenta um reavivamento, sabe o que é a primeira coisa que acontece? Ela passa a acordar mais cedo para vir assistir as aulas na escola metropolitana. É quase isso, é mais ou menos. Ela passa a ter fome da palavra. O primeiro sinal de reavivamento é a volta do povo de Deus à palavra. Os crentes passam a ter fome de Deus e da palavra de Deus. Eles começam a se dedicar ao estudo das Escrituras. Eles abandonam o descaso e a negligência com a palavra. O direcionamento aqui àquela igreja é exatamente esse. Obedecer, se arrepender e perceber essa necessidade. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Tem a Bíblia como a sua base, como a sua fonte, como a sua motivação, como o seu limite e como o seu propósito. Quando a gente fala aqui de avivamento, de uma igreja viva, reavivada, uma igreja revitalizada, não confunda isso com uma liturgia animada, com um culto festivo, com inovações litúrgicas, com obras abundantes, dons carismáticos e milagres extraordinários. E eu nem estou dizendo que essas coisas são equivocadas. Eu só estou dizendo que o reavivamento real, ele é bíblico. Ele é voltar a ser orientado, direcionado pelas Escrituras. Ou senão, ele não vem de Deus. Ele pode até passar a sensação de que as coisas estão bem. E talvez aquela igreja já tivesse essa sensação por parte dela e de outros que tudo estava bem. Mas o verdadeiro reavivamento que volta às Escrituras, ele chacoalha tudo, ele nos incomoda, ele nos leva a nova perspectiva como igreja e também como pessoas. Se você está checando a sua vitalidade, se você percebe que podem existir pontos cegos, se você foi alertado para tomar cuidado com algumas brechas, obedeça, se arrependa diante disso e viva orientado pela palavra de Deus. Como tem sido o seu tempo em relação a conhecer mais as Escrituras? Ah, mas pastor, eu tenho dificuldade com a leitura. Mas você gosta de ouvir as coisas? Gosta de ouvir, sei lá, podcast? Vou te dar uma dica. Você vai lá na sua plataforma preferida de podcast, e aí você digita assim, 1CPD. Sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir o pastor Paulo On lendo para você, explicando aquele texto. Entra no seu carro e coloca lá no seu Spotify, né, assim, Bíblia a mensagem. Você sabia que aquela paráfrase do Eugene Peterson, que é muito fácil para a gente entender, tá toda ela ali gravada, e você pode ouvir no seu Spotify, quando você está andando no seu carro para lá e para cá. Comece a deixar a Bíblia fazer parte da sua vida. Comece a deixar isso mais natural. Pastor, mas é difícil, tem palavras difíceis? Eu sei, é por isso que a gente sempre tenta trazer algumas versões e paráfrases para você que está começando nessa jornada, a uma compreensão mais clara e fácil. Por quê? Porque um verdadeiro reavivamento numa igreja e numa vida se dá a partir do momento em que há agora uma nova compreensão, uma nova orientação, uma nova cosmovisão, novas lentes, uma nova maneira de se interpretar a vida, à luz das Escrituras. E é interessante, porque quando a carta avança, algo emerge. Ele fala sobre essa coisa insossa que eles estavam vivendo, mas também
diz que havia ali em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele desânimo, aquela mesmice espiritual não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia alguns poucos, segundo a carta, que não haviam se contaminado. Alguns membros daquela igreja estavam sonolentos e não mortos. E Jesus os exorta a levantarem desse sono, olhando para aqueles que estavam vivendo uma nova perspectiva. A deixarem de lado essa sonolência e experimentarem uma fé sincera. Os discípulos de Jesus, com a fé sincera, em contrapartida, precisam fortalecer aqueles que estão desanimados, ajudá-los a abandonar aquilo que os estava contaminando. A gente precisa vigiar não só por nós mesmos, mas cuidar uns dos outros também. Uma minoria ativa pode chamar de volta uma maioria que estava experimentando uma morte espiritual. Uma fé genuína pode fortalecer o que resta e aquilo que estava para morrer. É sensacional como o cristianismo apresenta para nós a dinâmica da vida comunitária. O exercício de sabermos que existem outras pessoas que podem nos auxiliar diante das lutas e dos desafios, pessoas das quais a gente pode se espelhar e com quem a gente pode aprender. Os imperativos de mutualidade falam de servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros e até mesmo carregarmos as cargas pesadas uns dos outros. Então, se você tem se sentido sonolento, se você está fazendo o seu teste de vitalidade, você percebe que sim, ao longo da sua trajetória você tem deixado muitas brechas, e você foi alertado a voltar à palavra, a experimentar uma fé genuína, procure pessoas que possam te ajudar nesse caminho. Nós temos procurado desde o início da nossa igreja estabelecer aqui alguns ambientes onde pessoas que estão experimentando essa sonolência e querem de alguma maneira ter um acompanhamento possam ser conduzidas à maturidade. Não só por meio dos pastores e da liderança formal da igreja, mas nos nossos grupos de conexão, por aqueles que estão ali dia após dia, caminhando com você, que podem te ajudar nos seus desafios, nas suas lutas, nos seus dissabores. Em contrapartida, fica o desafio para você que tem vivido uma espiritualidade saudável, se dedicado a conhecer mais das Escrituras, para que você não entre em um estado letárgico de sonolência, que você não se acomode, que você não coloque no automático, que você não entre na rotina. E sabe qual que é a melhor maneira de fazer isso acontecer? Ficar plenamente ativo, se preocupando em cuidar de outras pessoas. Eu sempre falo do desafio que nós temos quando acordamos de manhã, enquanto cristãos maduros. A gente tem que perguntar a quem a gente se submete, quem é aquela pessoa que a gente busca orientação, quem são aqueles com quem a gente compartilha as nossas lutas, mas quem são aqueles que a gente cuida. Ah, mas pastor, eu sou novo na igreja, eu conheço pouco da Bíblia, eu não tenho nada para oferecer. Sabia que tem muita gente que sabe menos que você? Sabia que tem muita gente pertinho de você que ainda nem tem uma compreensão de quem é Jesus? Existem pessoas confusas, cansadas e sobrecarregadas, e que você pode ajudar essas pessoas. Na medida que você faz isso, isso também gera em você vitalidade. E aí existe uma promessa muito especial. Uma promessa de perseverança.
O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A maioria daqueles crentes em Sardes havia de fato se contaminado, tornaram-se impuros pelo pecado, pelas brechas que abriram, pelas decisões que tomaram. Mas a carta fala a respeito daqueles que receberiam vestes brancas, um símbolo de festa, de pureza, de felicidade, de vitória. Ele se refere àqueles que perseveram. E essa é uma marca dos santos de Deus. Nós cremos que o próprio Espírito de Deus é aquele que nos ajuda a perseverar. Uma vez que temos o nosso nome escrito no livro da vida, temos também da parte de Deus esse auxílio e apoio para que nós possamos lidar com os desafios, com as lutas, com as tentações, com as provações, mas para galgarmos aquilo que nos foi prometido. Isso não significa uma vida de comodismo, ter certeza de que nós fomos salvos por Deus em Cristo Jesus, que Ele é plenamente o nosso Redentor, que fez por nós aquilo que não poderíamos fazer. Não nos deve levar a um caminho licencioso de dizer, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Muito pelo contrário. Deve nos levar a uma vida de obediência, de busca por santificação, de refletir o caráter de Cristo em toda e qualquer atitude. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre desenvolvermos a nossa salvação, colocarmos em ação a nossa salvação. E é isso que os santos de Deus que perseveram fazem. Eles têm o apoio do próprio Deus pela ação do Espírito Santo, os ajudando a vencer as lutas e perseverarem. E na medida que ele vive essa jornada, ele espalha sobre todos aqueles que estão a seu redor aquilo que ele tem recebido do próprio Deus. Ele vive uma vida agora em uma nova perspectiva durante essa jornada, uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o Evangelho. Para a gente pensar a respeito de tudo isso, como tem sido a sua vida espiritual? Você mantém as práticas religiosas? Você vem à igreja? Você até ora na hora do almoço e quando vai dormir? Você mantém uma ética moral, mas por dentro o seu coração está desanimado? Você tem se conformado, ou às vezes até mesmo se apaixonado pelas coisas da terra, do nosso aqui e agora, e não tem tido mais saudades do céu? Como eu costumo dizer para vocês, você tem se empanturrado das entradinhas e dos canapés, sem se lembrar de que no salão ao lado, o jantar das bodas do Cordeiro está preparado para você? Lembre-se da promessa. Aqueles que foram chamados por Deus em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo, perseveram. Se debruce na palavra de Deus, experimente um verdadeiro reavivamento em sua fé. Nós temos sonhado essa igreja nessa perspectiva. Nós queremos viver uma igreja que seja não apenas percebida como viva, mas que seja efetivamente viva. Isso não tem a ver com meras questões de opções litúrgicas, estruturais ou estéticas. Isso tem a ver com uma comunidade que entende a importância de ser pautada pela palavra. O nosso desafio aqui, meu, do Paulo, da liderança, de todos que têm de alguma maneira servido, ensinado a Metropolitana, é ajudar vocês a perceberem como que essa profundidade, solidez bíblico-teológica nos ajuda de maneira prática.
Nós não lemos textos confessionais no início dos nossos cultos só porque a gente acha bonitinho, ou porque está na moda, ou porque é tendência. Nós afirmamos a nossa fé e a nossa confessionalidade porque nós sabemos que essas balizas ajudam diante dos seus desafios diários, das suas decisões, escolhas, também dos desafios e lutas que todos nós enfrentamos. Sermos direcionados, liderados e guiados pela palavra. É isso que nós temos nos disposto a experimentar. Que essa seja uma realidade para a nossa comunidade, que essa seja uma realidade na sua vida. Você possa entender sempre isso. Que nós continuemos a ter cultos alegres, com liturgias efusivas, que se alegram e exultam o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, e a pessoa de Jesus, o nosso Redentor. Que você possa saltar de alegria, bater palmas, que você possa se entusiasmar, mas que isso não seja mero sentimentalismo, que aquilo que seja a base para tudo na sua vida venha das Escrituras e das verdades do Evangelho. Queria convidar você, nesse momento, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo um verdadeiro reavivamento na sua vida, um verdadeiro reavivamento na nossa igreja. E eu vou além, um revitalizar das igrejas da nossa cidade. Eu creio muito nisso. Igrejas que estão nascendo, elas ajudam igrejas que estão estabelecidas há mais tempo a repensarem também. O que nós queremos é viver a expansão do reino, os valores do reino, os princípios do reino. Não se trata de levantar a bandeira de uma igreja específica para que ela possa ser percebida pelos outros como viva. Não adianta nada se ela não estiver realmente viva. Nós possamos experimentar uma vitalidade que transborde de nós, sobre todos aqueles que estão olhando o que nós estamos fazendo enquanto igreja. E que isso também seja uma realidade na nossa vida. Que a vitalidade da sua espiritualidade transborde de você e contagie todos aqueles que Deus tem colocado ao seu redor. Deus eterno, obrigado pelo privilégio que temos de sermos inspirados, desafiados e motivados pela Tua palavra. Que nós possamos experimentar aqui na Igreja Metropolitana um verdadeiro reavivamento, vitalidade vinda, oriunda da Tua palavra e das verdades do Evangelho. Que isso seja impactante na nossa igreja e transborde sobre outras igrejas. Faça isso na vida de cada discípulo e discípula de Jesus aqui também, Pai. Que o nosso relacionamento contigo seja tão especial, tão maravilhoso, tão sólido, que ele transborde de nós e contagie quem o Senhor tem colocado à nossa volta. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.